Os balões vêm da seiva da seringueira, uma substância branca e leitosa conhecida como látex. Esse látex é transformado por meio de processos químicos em uma borracha elástica e resistente, capaz de se expandir até 5 vezes seu tamanho original. Mas como esse látex é extraído? E como ele se transforma em balões? Tudo começa nas regiões quentes e úmidas do sul do México, onde crescem vastas plantações de seringueiras. À sombra das copas verdes dessas árvores, trabalhadores experientes se dedicam à extração do látex com precisão. Lâminas afiadas são usadas milimetricamente para fazer incisões finas na casca da árvore, apenas o suficiente para estimular o fluxo da seiva, sem comprometer a saúde da planta. O líquido leitoso começa a escorrer lentamente e é coletado em pequenas tigelas colocadas aos pés do tronco. Esse processo exige não só habilidade, mas também paciência. Se o corte for muito profundo ou estiver no ângulo errado, pode danificar a árvore e reduzir sua produção futura. Por isso, cada incisão é feita com respeito à árvore, seguindo técnicas aperfeiçoadas ao longo de gerações. O látex recém-extraído tem textura leitosa e é uma emulsão aquosa, composta, principalmente, por água e borracha natural, além de pequenas quantidades de proteínas, açúcares e resinas. Por ser muito sensível, precisa ser transportado rapidamente às fábricas de processamento, antes que coagule prematuramente. Nas fábricas, o látex passa por uma nova etapa de purificação. Filtros removem fragmentos de casca, folhas, insetos e qualquer outra impureza que possa afetar a qualidade do produto final. Em seguida, conservantes como a amônia são adicionados para estabilizar a mistura, mantendo-a líquida durante o transporte até as indústrias, muitas delas localizadas no centro do país, em áreas como o estado do México, onde a produção de balões é feita em larga escala. Dentro dessas plantas industriais, a jornada do látex está apenas começando. Ainda branco e morno, vindo direto do campo, o líquido é canalizado para enormes tanques de aço inoxidável. Lá no fundo, algo impressionante acontece. O látex se transforma na base perfeita para criar balões vibrantes, elásticos e resistentes. Primeiro, são adicionados pigmentos líquidos, cores intensas e espessas que vão do vermelho carmesim ao azul elétrico. Ao entrar em contato com o látex branco, os pigmentos se espalham como tinta em papel molhado. Para garantir que não haja grumos ou resíduos, a mistura passa por um pano fino de algodão, que age como filtro e garante uma textura lisa e uniforme. Mas a cor não é tudo. Para que o látex adquira a capacidade de se esticar sem se romper, são incorporados aditivos essenciais. O enxofre é usado na vulcanização, o processo que transforma o látex líquido em borracha sólida e flexível. O óxido de zinco acelera essa reação e melhora a resistência final do material. Também são adicionados antioxidantes, que aumentam a durabilidade do balão, e espessantes, que controlam a viscosidade da mistura. Esse coquetel químico é mantido em constante movimento por agitadores potentes no fundo dos tanques. As pás giram por mais de 15 horas, garantindo que cada componente se distribua de maneira uniforme. A mistura é mantida em temperatura controlada, o que mantém o látex ativo e inicia as reações químicas necessárias para transformá-lo em borracha. É nesse ponto que os ingredientes se ativam, conectando moléculas que formarão uma rede invisível, responsável pela resistência e elasticidade dos balões. Enquanto isso, em outra parte da fábrica, um espetáculo mecânico fascinante se desenvolve. Centenas de moldes metálicos, todos com o formato exato de um balão, avançam sobre esteiras como soldados alinhados. Frio e brilhante, cada molde está pronto para agir. Mas antes de receber qualquer gota de látex, precisa estar completamente limpo. Uma partícula de poeira, um fiapo ou uma impressão digital pode arruinar o balão. Por isso, os moldes passam primeiro por um banho purificador, em uma solução de ácido cítrico. Essa limpeza profunda remove impurezas invisíveis a olho nu, deixando os moldes completamente desinfetados
e prontos para receber uma nova pele. Um braço mecânico, como parte de uma coreografia industrial, gira e mergulha os moldes em um tanque de coagulante, uma mistura líquida rica em nitrato de cálcio, essencial para preparar a superfície e permitir que o látex adira como uma segunda pele. Depois do banho de coagulante, os moldes passam por um forno que evapora a água da mistura, deixando apenas uma fina e uniforme camada de nitrato de cálcio, fundamental para garantir a aderência correta do látex. Agora vem um dos momentos mais hipnóticos do processo. Os moldes mergulham lentamente em tanques de látex colorido. O tempo de imersão e a densidade da mistura determinam a espessura do balão. Ao emergirem, os moldes escorrem o excesso de látex suavemente. Em poucos minutos, o látex começa a secar, formando uma camada translúcida, ainda macia, mas já com formato definido. Em seguida, os moldes entram em um forno de aquecimento, onde permanecem por cerca de 5 minutos. O calor não apenas seca completamente o látex, como também fortalece sua estrutura. Aquilo que antes era uma película frágil, agora se torna uma membrana firme. A verdadeira pele do balão, já elástica e resistente. Na etapa seguinte, os moldes passam por escovas rotativas que formam o bico do balão, a pequena aba por onde se sopra ou se insere o gás. Sem esse detalhe, o balão não poderia ser inflado ou selado. Depois, os moldes giram novamente, e os balões são mergulhados em um banho de água quente. Esse enxágue remove resíduos superficiais, neutraliza proteínas alergênicas do látex e prepara os balões para se soltarem dos moldes. O calor da água também atua como catalisador da vulcanização, o processo que transforma a pele macia dos balões em borracha firme, elástica e durável. O enxofre e o óxido de zinco são ativados pela temperatura, reforçando as ligações moleculares. É graças a essas conexões invisíveis que o látex adquire a incrível capacidade de se expandir até 5 vezes seu tamanho original, sem perder a forma ou se romper. Após a vulcanização, os balões passam para a próxima seção, onde um sistema automatizado os mergulha brevemente em uma mistura de talco e água. Essa camada escorregadia facilita a desmoldagem. Ainda presos aos moldes, os balões são alinhados sob um sistema que injeta gás com precisão milimétrica, inflando-os e fazendo com que se soltem suavemente da superfície metálica. Em seguida, rolos mecânicos pegam os balões, removem-nos rapidamente e os lançam para cima. Após um breve voo, eles caem sobre esteiras transportadoras. Antes de estarem prontos para qualquer festa, os balões passam por uma lavagem profunda em lavadoras industriais. Bicos de pressão os pulverizam com uma solução especial, enquanto giram dentro de tambores metálicos. A água, a 71 graus Celsius, remove qualquer resíduo químico restante e completa o processo de vulcanização, dando à borracha sua textura final, flexível, resistente e com um brilho sedoso. Então chega a hora da verdade. Um grupo selecionado de balões passa por um rigoroso controle de qualidade. Eles são inflados automaticamente, um a um, enquanto os sensores verificam simetria, cor, espessura e resistência. Caso apresentem bolhas, irregularidades ou falhas de vedação, são descartados. Os que passam nesse teste seguem adiante, alguns para uma seção especial, a área de impressão. Ventosas seguram os balões enquanto giram suavemente. Máquinas automáticas aplicam desenhos, textos ou ilustrações. Depois, pincéis os cobrem com uma fina camada de borracha transparente que fixa a tinta sem afetar a flexibilidade. Em seguida, eles passam por um túnel de calor que seca tudo em segundos. Uma última camada de solução de silicone diluído é aplicada, dando aos balões um acabamento brilhante e sedoso, além de evitar que grudem uns nos outros dentro da embalagem. Agora, os pequenos balões de látex estão prontos para serem esticados e voar em aniversários, festas e todo tipo de celebração. Assista a outros vídeos aqui do canal.
O link está na descrição e no primeiro comentário. Curta o vídeo se gostou, compartilhe com alguém que possa se interessar e inscreva-se no canal ativando o sininho para continuar aprendendo. Até a próxima!